Você sabe por que que no cabeamento UTP o par azul fica no centro do conector? Ou você sabe qual é a origem da associação de cores? Então, se você não sabe, nesse vídeo aqui a gente vai explicar, como sempre nos nossos vídeos de maneira bastante simples, como é que o cabo Ethernet, como é que o conector Ethernet chegou a ser o que ele é hoje. Então, hoje em dia os conectores são o cabeamento UTP, Unshielded Twisted Pair porque são pares trançados, e Unshielded porque você não tem uma malha, né, do lado de fora do cabo. Existem cabos shielded, existem cabos que têm essa malha, mas eles são pouco usados, normalmente eles são usados em ambientes com alta interferência. Mas o que a gente vai falar hoje vale tanto para o Shielded, que seria o STP, como para o Unshielded. E ali você tem os conectores, o padrão AT568, que tem as variações A e B. Agora, por que essa coisa estranha do par azul no meio, o laranja ou verde intercalando eles? Qual que é a história? Então, tudo começou há muito tempo atrás, quando se migrou do 10 base coaxial, ou seja, 10, Ethernet 10 megabits em cima de coaxial para cabo de par trançado para aproveitar a infraestrutura de telefonia. Ou seja, a ideia foi, naquela época, muito tempo atrás, você aproveitar os pares metálicos de telefone para trafegar dados. Aí você fala, poxa, mas espera aí, Ethernet em cima de coaxial? Sim, há muito tempo atrás, década de 80, 90, você usava o coaxial. Até foi difícil encontrar fotos na internet de como é que era na época. Tem aqui esse site, Network Museum, que eu vou deixar nas observações abaixo, quem quiser mais fotos, mas era assim que se conectava o Ethernet originalmente. Era um cabão coaxial igual o cabo de TV a cabo hoje, onde quando você precisava fazer um ponto, você cortava o cabo. Então, basicamente, você passava o cabo coaxial pelo escritório, pela área, fazia um varalzão, e aí quando você precisava adicionar um equipamento, você literalmente cortava o cabo, colocava esse T e puxava um rabichinho para ligar no equipamento. Se você quisesse acrescentar um outro equipamento, você ia lá, cortava o cabo, interrompia a rede, botava o conector T e conectava no equipamento. Obviamente que isso dava uma série de problemas. Se na hora que você cortava, você interrompia a rede. Se você tivesse um mau contato ou um curto-circuito, você parava a rede inteira. Era um inferno. Então, obviamente, se pensou em evoluir isso e os pares metálicos era a estrutura disponível nas empresas, mais fácil de aproveitar. E naquela época os telefones eram conectados via o conector RJ11. Então tem um link aí do site da Wikipedia que fala sobre os conectores RJ, o RJ vem de Registered Jack. Quem quiser mais informações nas observações. Então, o que, que aconteceu? Se criou o conector RJ45 totalmente compatível com os conectores de telefonia. Ou seja, a ideia era eu montar dentro da minha empresa todo o cabeamento que ele poderia ser usado a qualquer momento para telefonia ou para dados. E aí teve que se fazer algumas concessões, algumas regras que hoje estão atrapalhando um pouco, mas vamos lá. Então, primeiro, o RJ11, que é esse conector pequenininho ali, ele tinha dois tipos, o de um par e o de dois pares. E a forma como o RJ45 foi feito, o fêmea, a tomadinha, foi de que eu conseguiria colocar nessa tomada tanto o RJ11 quanto o RJ45. Então, se você olhar nessa parte de dentro, central do RJ45, eu consigo tranquilamente espetar um RJ11. E olha só que interessante, o par central, o azul, é exatamente o par central do RJ11. Por quê? Porque o RJ11, quando você tinha dois tipos de telefones, o de um par e de dois pares. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas os de dois pares eram os mais sofisticados. Se é que hoje em dia essa sofisticação não é nada, mas na época eram os telefones mais top. E os telefones mais simples usavam apenas um par, que era o par central. Então o RJ11 é um conector que tem quatro conectorzinhos metálicos, né, quatro pecinhas metálicas, quatro chapinhas metálicas, e que, se ele é de um par só, eram os dois centrais. Se eram em dois pares, eram as duas pontas. Então, o RJ45 seguiu exatamente a mesma associação. Então, se eu tinha um telefone simples, eu só usava o par azul. E se eu tinha um telefone mais sofisticado, eu usava os dois pares e eu podia intercambiar, eu podia colocar ali tanto a minha conexão de rede quanto a minha conexão de telefonia. Só que isso trouxe para a gente um problema. Por que, que o cabeamento ele é trançado? Sem entrar em muitos detalhes técnicos, é para aliviar interferências. Quando você trança o cabo,
a interferência que chega numa trança é desfeita na outra trança. Então, quanto mais voltinhas você der e quanto mais precisa forem essas voltinhas, menos interferência eu sofro. Só que o que acontece? Na hora que eu chego no conector, eu preciso alargar esse segundo par, o par laranja, por exemplo, no 568A. Então, você imagina, hoje em dia a gente está tentando chegar a 100 gigabits por segundo no par metálico, você está tendo que, os fabricantes estão tendo que criar cabos categoria 7, categoria 8, onde o trançado é absolutamente perfeito, onde você precisa fazer mágica lá dentro para manter esse trançado bonitinho e de repente quando chega no conector você tem que arregaçar isso porque você tem que fazer um par, esse par 2 mais largo. Então os fabricantes hoje sofrem para fazer mágica dentro do conector fêmea, do conector macho, para evitar o máximo possível dessa diferença entre o par laranja, ou entre o par 2, que pode ser o laranja ou o verde, de acordo com o conector aqui, em relação aos outros pares. Mas, infelizmente, para manter compatibilidade com o que foi feito lá atrás no 10 base T, a gente precisa manter essa sequência. O 10 base T ele usava dois pares, um par para transmitir e outro para receber o sinal. E obviamente eu tinha que casar isso. Então, no lado dos equipamentos, por exemplo, nos desktops, eu transmitia no par 1,2 e recebia no par 3,6. E do outro lado, no hub, na época não existiam switches, eu tinha que fazer o inverso. Então eu recebia no par 1,2 e transmitia no par 3,6. E aí surgiu os termos MDI e MDIX, onde eu tinha então esse casamento perfeito. Só que e se eu quisesse ligar, por exemplo, dois hubs? Eu não podia fazer isso, porque eu estaria jogando a recepção de um lado na recepção do outro, ninguém ia receber o sinal. Eu precisava de alguma forma cruzar isso, que é exatamente o que a gente faz quando a gente tem um cabo ou uma conexão onde um lado é o 568A e o outro é o 568B. É por isso que eu tenho essas duas opções. Se eu faço um cabo 568A, 568A, ele é direto. A mesma coisa se eu fizer 568B, 568B. E se eu colocar diferente em cada ponto, eu faço esse cruzamento. Repara, o lado 1,2 vai parar no lado 3,6 do outro e vice-versa. Pode conferir aí, você quer dar uma pausa no vídeo, você vai ver que é exatamente isso que a gente faz quando a gente tem um cabo cruzado. Hoje em dia, as placas de rede, os switches, já são auto-MDI e MDX. O que significa isso? Eles detectam automaticamente o cabo. Então, hoje em dia, praticamente eu não preciso mais me preocupar com o tipo de cabo que eu espetar vai acabar funcionando. Obviamente eu posso, talvez encontre algum equipamento maluco aí que não tenha esse recurso, mas até onde eu sei, hoje em dia todos os equipamentos, switches, impressoras, desktops, access points, roteadores, todos eles já são automaticamente MDI e MDX. Então nós não precisamos mais nos preocupar com essa questão se o cabo é direto ou cruzado, mas até algum tempo atrás era algo importante. Bom, a gente viu que o par 4 e 5, que é o par 1, é para telefonia, o par 2 ele pode servir tanto para telefonias mais sofisticados quanto para telefonia, para parte de dados no 10 base T, que então ele casava com o par 3, e o par 78, o par 4, ele é basicamente, na época, um reserva. O que é uma coisa boa para a gente hoje, porque hoje as comunicações de 10 gigabits, 100 gigabits, podem usar esse par para aumentar a banda, para aumentar a quantidade de tráfego. Se eu não tivesse esse par na época como reserva, hoje a gente teria mais dificuldades de subir a performance do tráfego dentro da rede Ethernet. Então, em resumo, hoje a gente vive por conta do que foi decidido na época do 10 base T, para o bem ou para o mal. Então, hoje a gente tem o par 7,8, o par 4, que ajuda a gente a ter um pouco mais de banda, nós não temos mais pares reserva, mas também a gente tem que conviver com o par 2 sendo mais largo, tendo mais sensibilidade à interferência, o que atrapalha um pouco os fabricantes em conseguir uma performance maior nos cabos. Mas ninguém tem coragem de chegar e refazer, e reescrever totalmente o cabeamento UTP. Outra questão também que é interessante a gente lembrar é que se você parar para prestar atenção, o cabo ele não necessariamente precisa ter essa associação de pares. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: numa emergência eu posso pegar sim um cabo UTP que tem o conector RJ45, mesmo que a associação de cores esteja errada, mas se ela estiver igual em todos os lados, eu posso usar.
Isso. Ou seja, eu não vou estar seguindo nenhum padrão, não é algo indicado, mas eu já tive casos assim. Uma vez eu estava em Cubatão, que é ali quase litoral de São Paulo, fazendo uma instalação há muito tempo atrás. Então a empresa, a indústria que eu estava não tinha cabeamento UTP e eu estava com um problema no cabo. O cabo que eu tinha levado não estava funcionando, eu precisava configurar um equipamento. Tinha um outro cabo de uma outra aplicação, eu olhei, as duas pontas não estavam seguindo absolutamente nenhum padrão, mas as duas pontas tinham RJ45 e estavam exatamente iguais. Então, temporariamente, eu usei esse cabo e funcionou. Ou seja, a questão principal para funcionar o cabeamento UTP é que as duas pontas tenham conectores RJ45 e a sequência de cores sejam exatamente a mesma. Obviamente que é importante, na hora que eu vou fazer uma coisa direito, é fazer a coisa certa, é seguir a sequência de cores. Mas numa emergência, num caso de quase vida ou morte, porque nesse caso ali eu teria que dirigir quase 1 hora para chegar em algum lugar para comprar um cabo e voltar, eu consegui continuar com a instalação utilizando uma acochambração, mas uma acochambração técnica. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!